Olá, sou o professor Ronaldo, vim aqui tentar tirar ainda as dúvidas referentes ao conteúdo do primeiro semestre segundo ano do ensino médio de Sociologia. Bom, o tema que a gente viu e está vendo é o tema da diversidade cultural brasileira. A gente viu que a própria formação do povo brasileiro é a nossa diversidade cultural brasileira, ou seja, o que a gente foi se construindo foi justamente aquilo que a gente construiu da nossa cultura ao longo dos tempos. A gente lembra que eu fiz algumas provocações na sala, que é o seguinte: primeiro, o Brasil nasceu de um estupro, ou seja, se as índias e as negras foram obrigadas a ter relação sexual com os portugueses, a gente naturalmente nasceu de um estupro. Então a gente nasceu de uma mistura forçada, ou seja, de uma miscigenação forçada. E o que vem a ser miscigenação? É a mistura de povos e culturas, ou seja, é esta mistura que fez com que foi se formando esse povo brasileiro. E para isso, a gente tem alguns conceitos importantíssimos que, de alguma forma, traz para a gente algumas visões emblemáticas, que é, por exemplo, o conceito de etnocentrismo, que é quando colocamos nossa cultura ao centro, desrespeitando totalmente a cultura do outro, e ainda estabelecendo uma postura de superioridade sobre a cultura do outro. Ou seja, um exemplo claro disso é a vinda dos portugueses para o Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles falaram para o índio assim: você não tem lei, você não tem rei, você não tem religião. Ou seja, desrespeitou totalmente o que os índios eram, e a partir daí colocou a sua cultura para o índio respeitar. Então, tudo aquilo que o índio vivia, primeiro, é importante dizer também que o que houve no Brasil não foi descobrimento, foi uma invasão. Então é importante que a gente compreenda esse conceito como um conceito primordial para a quebra de preconceito. Se a gente entende o conceito de etnocentrismo, nós não vamos ser pessoas menos preconceituosas. Depois a gente tem um conceito que é o oposto de etnocentrismo, que é o conceito de relativismo cultural. O que vem a ser relativismo cultural? É quando aceitamos a cultura do outro e convivemos com as diferenças, estabelecendo uma postura de afastamento sobre a cultura do outro. Só que o que significa isso? Se eu for numa igreja que não é a minha religião, eu preciso ir para essa igreja sem os meus dogmas religiosos, para que eu consiga analisar de forma mais completa a religião do outro. Senão eu não vou conseguir aceitar a cultura do outro e conviver com as diferenças. Eu vou continuar na mesma, não vou conseguir entender o outro. Depois a gente tem o conceito de etnia. Para a gente entender essa cultura do outro, é preciso que a gente entenda que existem diferenças. Então, o que é etnia? É um grupo de indivíduos originários de uma ascendência comum e que compartilham a mesma cultura. Ou seja, nós temos, por exemplo, as tribos indígenas, que são diversas tribos indígenas espalhadas pelo Brasil e o mundo. E elas têm características diferentes, e é por isso que elas fazem parte de etnias diferentes. Então, se a gente tem etnias diferentes, significa que nós não temos uma única tribo indígena. Tem várias que têm uma origem a partir de uma ascendência comum e que compartilham uma mesma cultura. Então é importante a gente entender isso. E o conceito de raça é totalmente diferente do conceito de etnia. Enquanto etnia é definida por aspectos culturais, raça vai ser definida por aspectos fisiológicos e biológicos, ou seja, apenas a questão da cor da pele, os genótipos humanos e por aí vai. Ou seja, esse conceito se relaciona muito com a questão da biologia. Então, é importante entender que esse conceito foi inserido na sociedade humana e que não é um conceito originado das ciências humanas, e sim das ciências naturais. Só que aí os seres humanos, a partir daí, começou a utilizar esse conceito. Então, para a gente é importante entender que só existe uma raça, só que infelizmente as raças na sociedade humana existem e faz com que há uma segregação das pessoas e se constroem conflitos a partir da ideia de raça. Etnicidade, é uma mobilização política de um grupo étnico em comum em prol dos seus direitos, ou seja, o indivíduo ele tem uma característica em comum, ou seja, os negros eles lutam pelas cotas raciais, porque entende que isso é um direito deles. Os índios lutam pela demarcação das terras indígenas,
Então, entende que isso é importante para eles. Então, esses conceitos que a gente viu até aqui são conceitos primordiais para poder entender essa diversidade cultural brasileira, né? Nós somos um Brasil, mas que, porém, é diferente de um lugar para o outro, né? O Brasil de São Paulo, do Sudeste, não é o mesmo Brasil do Nordeste. O Brasil do Sul não é o mesmo Brasil do Norte, por aí vai. Então, é por isso que há essa diversidade cultural brasileira. Bom, ainda um conceito que é importante a gente perceber, que é o conceito de herança social e legado cultural. O que é o conceito de herança social e legado cultural? É a transmissão de aspectos culturais de uma geração mais velha para uma geração mais nova. Ou seja, quando as gerações vão passando as questões culturais para as gerações mais novas. Ou seja, por exemplo, o fato de as pessoas almoçarem à mesa, né? Então, isso vai passando de geração para geração e isso vai, de certa forma, se renovando. Depois a gente tem os conceitos, de preamentos, que é o aprisionamento em massa dos índios como escravos, que eram transportados de uma região do país para outra. Isso é importante dizer para evidenciar que houve escravidão indígena, Então, a gente não falou ainda, mas é importante entender que a gente teve 4 momentos de escravidão no Brasil. O primeiro momento é a escravidão indígena, é quando os portugueses chegam aqui, eles precisam de uma mão de obra escrava e vai utilizar o índio como essa mão de obra escrava e consegue esse convencimento do índio a partir do processo de evangelização. Primeiro evangeliza a partir da religião, depois domina e depois o índio vai estar praticando esse trabalho escravo. Depois a gente vai ter a escravidão negra, que é uma escravidão diferente, que eles já chegam aqui no Brasil como escravos, e eles vão passar a desenvolver esse trabalho escravo aqui no Brasil. O terceiro tipo de escravidão, que é uma escravidão que a gente chama de contemporânea já, que é quando os imigrantes chegam e eles vão ocupar o trabalho dos negros. Então ele tem uma readaptação nessa escravidão. Depois a gente tem a mudança cultural, que é a junção de 2 ou mais culturas que em contato se alteram. Ou seja, quando 2 culturas se encontram, como por exemplo, no caso, os nordestinos e as pessoas do sul, quando elas se encontram, tem culturas diferentes e juntam essas culturas, e aí cada um consegue agregar novas características culturais em sua cultura. A aculturação, é o encontro de 2 ou mais culturas, que nesse encontro pode haver uma sobreposição cultural. Um exemplo bem interessante sobre isso é o caso do McDonald's. Tem lá o Irã, que tem uma alimentação extremamente regrada. O McDonald's chega lá e acaba com essa cultura alimentar do Irã. Então, isso é uma sobreposição cultural. Então, é importante que a gente compreenda isso. Assimilação cultural é quando minorias étnicas adquirem características culturais de grupos dominantes. O que significa isso? Significa, por exemplo, quando de certa forma, os brancos, os ocidentais, somos nós, chegamos numa tribo indígena e levamos internet, levamos roupa, levamos televisão. Isso é colocar as nossas características culturais para os índios, ou seja, os índios vão adquirir características culturais de grupos dominantes por uma questão de uma dominação cultural. E depois a gente vai ter migração, imigração e emigração, que é o deslocamento populacional de um lugar para o outro, que é a migração, é a entrada de um país na visão de quem está no local e a saída de pessoas de um país para morar no outro. Ou seja, isso aqui é a ideia da sociologia do ponto de vista o estrangeiro do ponto de vista sociológico. Ou seja, todos os 3 conceitos têm a ver com essa discussão. Então, e aí, nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo da pandemia, a gente percebe o seguinte: quantas pessoas que estavam em outros países, que voltaram para cá, e que agora se discute uma nova ideia sobre migração. A tendência é que o processo migratório ele tenha uma rigidez maior. Então, todos esses conceitos, e aí é importante destacar o seguinte: nós tivemos ao longo da história algumas obras importantes, como por exemplo Casagrande Senzala, que fala sobre a questão da democracia racial, que não existe, o preconceito contra o negro está colocado. Tem a questão do povo brasileiro, Darcy Ribeiro, que conta essa história do negro no Brasil.
Florestan Fernandes escreveu uma obra chamada A Inserção do Negro na Sociedade de Classe, ou seja, várias obras aí que contam um pouco a formação desse povo brasileiro. Em linhas gerais, o que a gente viu no primeiro bimestre é essa roupagem da discussão da diversidade cultural brasileira, né? E aí, para finalizar, eu enviei 2 atividades já para vocês. Uma é o mapa mental, então você vai pegar tudo isso aqui que a gente falou, né? A partir da palavra-chave diversidade cultural brasileira, e vai colocar todos esses conceitos dentro de um cartaz a partir de uma ideia do mapa mental. Ou seja, você vai inserir dentro de um cartaz todos esses conceitos que vão um ligando com o outro para formar todo esse mapa mental aí que a gente está pedindo para fazer. Segunda atividade, né, um diário do isolamento, para você entender tudo isso que está vivendo, né, fazer uma crítica e também dizer como está sendo o seu isolamento, está sendo essa quarentena sua aí longe da escola, né? Então, e aí eu vou postar um questionário, né, sobre todas essas questões aqui com perguntas alternativas para ser respondida, para ser devolvida até semana que vem. Acho que é isso.